traumatismo craniano, um assunto sério, uma emergência médica onde literalmente cada segundo faz toda a diferença. Então, vamos entender juntos o que acontece, quais são os protocolos, as tecnologias que as equipes de emergência usam para diagnosticar e, claro, estabilizar um paciente que chega nessa situação. E aqui tá a pergunta de ouro, né? O que acontece naquela primeira hora, a chamada golden hour, depois de um trauma grave na cabeça? A resposta, gente, está numa sequência de ações, tudo muito rápido, muito preciso, tudo pensado para avaliar o tamanho do estrago e, principalmente, prevenir complicações que podem aparecer logo em seguida. Então, bora mergulhar nesse processo. Bom, antes de mais nada, antes de qualquer tratamento, a equipe precisa enxergar o que está acontecendo lá dentro. É fundamental ter uma visão clara do cérebro para saber a gravidade da coisa. Então, o primeiro passo é esse: conseguir uma imagem bem detalhada para revelar qual é a lesão. E a ferramenta para esse primeiro olhar é a famosa tomografia computadorizada de crânio, a TC, sem contraste. Pensa nela como o super-herói da sala de emergência. Por quê? Porque ela é muito, mas muito rápida e eficaz. É o que a gente chama de padrão ouro, sabe? Ou seja, é o método mais confiável, o mais usado, para esse diagnóstico inicial. Mas o que exatamente a equipe médica está procurando nessa imagem? Bom, não é só o cérebro. Eles estão olhando a estrutura toda. Então, eles buscam fraturas no osso do crânio, alguma lesão no couro cabeludo e, o mais importante de tudo, o mais crítico, qualquer sinalzinho de sangramento dentro do crânio. E olha só que interessante, aqui a gente tem um exemplo bem clássico do que pode aparecer. Essa imagem que parece uma lente, sabe? E que aparece mais branquinha, mais clara na tomografia, isso é um sinal clássico de um hematoma epidural. É um tipo de sangramento super perigoso, que aumenta a pressão no cérebro muito rápido e que na maioria das vezes precisa de cirurgia para ontem. Beleza. Depois dessa primeira imagem, às vezes a equipe precisa dar uma olhada mais de perto, especificamente nos vasos sanguíneos. E aí que entra a Anjo-TC. O que ela faz? Basicamente, se injeta um contraste na veia do paciente e pronto. A equipe consegue um mapa super detalhado das artérias, tanto da cabeça quanto do pescoço. Mas por que olhar os vasos com tanto cuidado? É que um trauma forte na cabeça ou no pescoço pode literalmente rasgar a parede interna de artérias super importantes, como as carótidas e as vertebrais. Isso se chama dissecção. E a Anjo-TC é a ferramenta perfeita para achar esses danos que ficam meio escondidos, sabe? Antes que eles causem um problema gigante, tipo um AVC. Ok, vamos para a próxima ferramenta desse arsenal de diagnóstico, a ressonância magnética. Pensa assim, se a tomografia foi aquele primeiro olhar rápido, para ter uma ideia geral, a ressonância é um mergulho profundo. Ela dá uma visão com uma riqueza de detalhes incrível do tecido do cérebro mesmo. Então, quando que ela entra em cena? Geralmente não é na hora H, é umas 24, 48 horas depois do trauma. Por quê? Porque a ressonância é fantástica para achar coisas que a TC pode deixar passar. Por exemplo, um sangramento que demora um pouco para aparecer, ou lesões bem pequenininhas no tecido cerebral. Fica claro que cada exame tem a sua hora e o seu porquê, né? E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, a tomografia, super rápida, a rainha da emergência, ideal para aquela triagem inicial. Do outro, a ressonância, mais lenta, mas imbatível nos detalhes, perfeita para uma análise mais funda e para o acompanhamento. No final das contas, elas não competem, elas se completam na jornada de cuidado do paciente. Mas olha, tirar a foto da lesão é só o começo da história. Depois de saber o que aconteceu, o foco muda completamente. Agora, a missão é monitorar em tempo real o que está rolando lá dentro do crânio. E um dos maiores vilões depois de um trauma desses é o inchaço do cérebro. Pensa comigo, o crânio é uma caixa de osso, ele não estica. Se o cérebro incha, a pressão lá dentro sobe. É a famosa pressão intracraniana, ou pique. Para medir isso, um sensor bem pequeno é colocado e passa a dar informações o tempo todo para a equipe. E com esses números na mão, os médicos conseguem ajustar os remédios e tudo mais para manter essa pressão controlada e proteger o cérebro. Além da pressão, tem outro perigo gigante no radar: as convulsões. Um cérebro que sofreu uma lesão pode ficar, digamos, eletricamente instável. E uma convulsão, nesse momento, pode piorar muito o dano. Por isso, a vigilância total, 24 horas por dia. Qualquer sinal de convulsão é tratado como uma emergência máxima. Beleza. Então, enquanto os exames estão rodando e os monitores estão apitando, tem um monte de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. São as intervenções para dar suporte à vida, para dar ao cérebro a melhor chance possível de se recuperar. O foco aqui é total em proteger o cérebro,
Primeiro, garantir que a via aérea está livre para que o oxigênio chegue. Depois, manter a pressão arterial boa com fluidos para o sangue continuar irrigando o cérebro. E, claro, a oxigenação em si, que é o combustível de tudo. Cada uma dessas atitudes ajuda a diminuir o estresse químico em um cérebro que já está sofrendo bastante. Esse número aí, menor ou igual a 9, pode parecer meio aleatório, né? Mas na emergência, ele é um código super importante. Ele vem da escala de coma de Glasgow, a GCS, que vai de 3 a 15 e mede o nível de consciência do paciente. Se a pontuação é 9 ou menos, isso é um sinal de alerta gigante. Significa que o nível de consciência está muito baixo e provavelmente a pessoa não consegue mais proteger a própria via aérea. E aí, a intubação se torna necessária. E aqui tem uma regra de ouro que nunca pode ser esquecida. Um paciente com trauma na cabeça é um paciente de trauma. Ponto. O que isso quer dizer? Que por mais que a cabeça seja grande preocupação, a equipe faz uma varredura completa da cabeça aos pés para ter certeza que não tem nenhuma outra lesão escondida em outra parte do corpo. Bom, a gente está chegando no final dessa nossa análise e acho que deu para perceber, né? Cuidar de um traumatismo craniano não é uma ação isolada. É um esforço coordenado, quase uma sinfonia, envolvendo diagnóstico, monitoramento e muito suporte, tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse resumir tudo em pontos-chave, seria isso aqui. Imagem rápida para saber o que aconteceu, monitoramento o tempo todo para guiar os próximos passos e o suporte à vida como a base de tudo. É uma verdadeira corrida contra o tempo para evitar que a lesão inicial cause ainda mais problemas. Aliás, entender esses processos a fundo é fundamental. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcube.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar de onde estiver. E tudo isso nos deixa com uma grande pergunta no ar, né? A gente sabe que cada segundo conta. A medicina já avançou de um jeito incrível. Mas o cérebro ainda é um universo cheio de mistérios. Então, qual será a próxima grande fronteira no tratamento do trauma cerebral? O que o futuro reserva? Bom, a busca por essas respostas não para nunca.